Fala monstro, fala monstra, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Monster Hack, aqui no canal mais monstruoso do universo, o canal do Monstrão Criativo. Esse Monster Hack tá recheado de coisa, hein? Esse Monster Hack ele tá no clima da inteligência artificial, no clima dessa nova loucura que tá acontecendo, tá transformando o mundo. Então presta atenção que tem muita coisa para você aprender usando o nosso querido Midjourney e o nosso querido Photoshop. Então você tá preparado? Então já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, já compartilha, já comenta, já faz tudo aquilo que você tem direito, ativa as notificações e bora pro nosso Monster Hack. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ensinar você, não tem tanto segredo na verdade, né? A criar as imagens no Midjourney. Não sei se você já tem conta, mas para criar conta é muito fácil. Não vou entrar nisso, você pode colocar no Google como criar conta no Midjourney, né? Ou até mesmo no ChatGPT, né? Se você quiser ir na onda mesmo, colocar como que eu crio conta no Midjourney, ele já vai dar a resposta para você. Mas daí você vai ter que ter uma conta no ChatGPT, né? Então se você não tiver nada de inteligência artificial, se estiver chegando de paraquedas, vai no Google, coloca lá o que é inteligência artificial, coloca lá como que eu crio conta no Midjourney e depois você volta aqui na aula, porque essa aula está recheada. Demorou? A partir do momento que você já tem uma conta do Midjourney, vamos lá para o nosso querido Discord, que o Midjourney fica dentro do Discord. Seguinte, eu estou aqui no Midjourney Bot. Eu posso mandar comandos para ele no privado, porque eu assino o Midjourney. Se você não assina, você vai ter que vir aqui no grupinho do Midjourney, né? E nessa aba aqui, ó, quer ver? Newbies. Newbies. Que eles têm, acho que 20 imagens que pode criar, free, né? E você vai colocando aí. O que você tem que fazer é escrever imagine, o que você quiser. Só que daí você vai ter que escrever em inglês. Se você não sabe inglês, você vai no Google Tradutor, escreve em português e traduz. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, a cell phone. Vou colocar cyberpunk. 2 palavras só para você ver, ó. Aí ele vai carregar, né? Só que aqui vai demorar muito, né? Porque tá todo mundo mandando. No meu caso, vai mais rápido porque eu tenho o Midjourney Bot. Então eu já vou direto aqui no bot, ó. E vou mandar aqui mesmo. Se você não tiver, se você não assinar, você tem que esperar lá, né? Mas não tem muito segredo. Ele vai te notificar quando tiver pronto sua imagem, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar Imagine. No comando que eu fiz, por exemplo, nessa aula, eu coloquei a Ultra Realistic Cyberpunk não, Tech Background. Posso colocar Cyberpunk? Até posso, né? Colocar Abstract. E aí eu coloco Enter, né? Aí eu espero ele carregar. Vou pausar e voltar quando estiver pronto. Voltei aqui e olha que doideira que ele me criou. Isso aqui eu já poderia fazer uma arte. Eu ia modificar, né? E se eu quiser que ele amplie, né? Eu clico em U2, U3, U4, U1, né? Vamos supor que eu escolhi esse U2 aqui. Eu clico em U2 e ele vai gerar uma versão maior para mim do meu background. Vou pausar e já volto. Ó, nem precisei pausar na verdade. Tá bem rápido o Midjourney na verdade. No caso se você assina, né? Nesse caso aqui ele deu esse bug aqui que ele colocou uma marca d'água. Às vezes acontece essa porcaria aqui. Mas se acontecer com você, é só você cortar ou você escolhe uma outra imagem, né? Porque nesse caso eu nem vi que tinha essa marca d'água aqui, ó. Eu poderia escolher, no caso, uma outra, né? Mas você entendeu o processo. Só que no meu caso, eu já escolhi meu background que eu vou usar, né? Eu já fiz essa arte antes pra ver se ia ficar da hora mesmo, pra ensinar você, certo? E a outra imagem que a gente vai usar, eu vou criar aqui um homem. Eu vou colocar aqui Imagine. Ultra Realistic, né? Quando você quiser uma coisa bem realista, né? Ultra Realistic Businessman. Vamos ver o que ele vai dar aqui. Aí o segredo aqui, eu coloquei White Background. E aí eu coloco para coisar o formato, né? Para deixar ele em vertical. Eu coloco 2 hífens AR 2.3. Meio confuso, mas você pega o jeito. Pausando aqui, ele já vai dar meu resultado, já volto. Voltei aqui e olha que top que ele fez, ó. Fica tipo ultra realista mesmo, né? Então você já pegou o jeito aí, você coloca Imagine.
dá um Enter e escreve o comando, né? Aí é uma inspiração aí pra você ver. Coloca Ultra Realistic, Cyberpunk, mas também não tem limites no Midjourney, né? Expandir sua criatividade. Mas, digamos que eu tenha escolhido esse segundo aqui, né? Vou te mostrar uma outra sacada agora, que é o seguinte. Eu vou num site onde eu vou aumentar a qualidade dessa imagem. Então, vamos supor que eu tenha escolhido esse 2, né? Isso vale para todas as imagens, né? Vou colocar abrir no navegador e vou salvar essa imagem. Depois que eu salvei essa imagem, eu vou para um site onde eu vou aumentar a qualidade dela, que é esse site aqui, ó. Até salvei o site aqui, ó, mas é upscale.media, upscale.media. Aí você clica no primeiro que apareceu, eu acho, né? E no caso, eu vou clicar aqui, upload image, ou simplesmente arrastar. Tá carregando minha imagem, vou pausar e já volto. E olha só, voltei aqui. Eu posso duplicar ou até mesmo deixar 4 vezes maior a minha imagem. E posso colocar aqui Enhance Quality, que vai deixar melhor ainda. E coloco para fazer download. Fiz o download, agora é só abrir no Photoshop. Eu não vou abrir essa porque eu já separei as minhas imagens. Então, feita essa questão do Midjourney, espero que você tenha pego. Se não pegou, volta, assiste de novo, porque isso vai dar uma base para você no Midjourney, para você criar imagens incríveis, porque com os comandos, né, com a infinidade de comandos que você tem, mais essa ferramenta de aumentar a qualidade, você cria o que você quiser na resolução que você quiser, né? Essa ferramenta ela tem um limite às vezes, né? Ela pode dar um bug, porque acaba travando, mas no geral, usando ela, tem outras ferramentas também, né, de aumentar a resolução da imagem, né? Você pode colocar lá Upscale Image no Google, você vai aparecer uma trocentos sites, né? E você vai testando e fazendo. Esse aqui é um dos meus preferidos, né? E é bem fácil de usar. Então, sem mais delongas, bora pro Photoshop. Estou aqui no Photoshop, nosso software monstruoso, e eu vou abrir a primeira imagem que eu criei no Midjourney. Essa aqui é a primeira imagem que eu criei no Midjourney. Naquele mesmo esquema que eu te ensinei, né? Só que eu tive outro resultado. E você sempre vai ter resultados diferentes, você sempre vai se surpreender. Então, o que eu fiz aqui? Eu cliquei com o botão direito, Smart Object, converter para Smart Object, dei um Ctrl C e dei um Ctrl V aqui. Você percebe que ela está bem maior do que o meu arquivo. Por quê? Porque eu usei aquela ferramenta. Olha que incrível que fica, né? Ela fica com muito mais resolução. Então eu vou diminuir para ficar mais ou menos do tamanho do meu arquivo. Vou já centralizar aqui, ó. Canvas, seleciono a opção de Canvas, centralizo. E o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente mudar a cor desse meu background, né? Aliás, antes disso, eu vou apertar M e vou cortar o meu background. Clique e arrasto. Dou um Ctrl J. Deletei, convertei para Smart Object de novo. E agora eu vou, antes de mudar a cor, vou vir aqui em Filter, Camera Raw Filter. Vou vir em Basic, aumentar o contraste, aumentar a textura, aumentar a claridade. Vou vir em Effects e colocar uma vinheta. Mais ou menos assim, ó. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Agora sim eu vou mudar a cor do meu background. Para isso eu vou vir aqui nesse ícone, vou colocar um Solid Color. Nesse Solid Color eu vou colocar um azul. Eu vou manter esse azul mesmo. E vou colocar um Hue. Certo? E o nosso background, você viu que, olha que interessante, né? Juntando o Midjourney com o Photoshop, eu já criei uma coisa totalmente diferente do que ele já me deu lá, né? Mudei a cor, lógico, né? Mas já fica uma outra vibe, né? Ele estava coloridão. Agora eu vou agrupar os dois e vou chamar de BG. Agora eu vou abrir a foto do cara que eu criei no Midjourney. Abri aqui o cara que eu criei no Midjourney, naquele mesmo esquema. Olha a perfeição, né? Como que é realista isso. Agora eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, vai vir em Select, Subject. Lembrando que eu usei aquele comando lá que eu mostrei para você, de deixar o white background, o background branco, né? Para eu ter mais facilidade na hora de cortar. Então eu venho aqui, Select, e vou criar uma máscara. E a inteligência artificial do Photoshop já corta automaticamente, basicamente, né? Vou ver se ficou certinho aqui, ó. Vou jogar ele para cá. Fechar essa aba aqui. Jogar ele para cá. E pelo que eu tô vendo aqui, ele deu um recorte perfeito, né? A única coisa que eu acho que eu vou fazer, vou ter que fazer aqui,
vai ser colocar um feather, clicar 2 vezes na máscara aqui, ó. Abrir essa janela, colocar um pouco de feather. Lembrando que eu cliquei 2 vezes na máscara, né? Vou deletar isso aqui. Vou vir aqui, ó, nessa paradinha aqui embaixo e só deletar um pouquinho dessa parte aqui. Não precisa ser perfeito, porque ainda vou fazer uns ajustes depois, que eu acho que não vai nem dar pra ver essa parte. Mas por hora é isso. De recorte eu acho que tá, na verdade, olha só, ele deu um bug aqui, ó. Tem que revelar o pescoço dele, ó. Essa ferramenta de recorte automático que você vem aqui no, só lembrando, né, Select Subject, é muito boa. Porém tem que ter um contraste muito bom, e mesmo tendo um contraste muito bom na imagem, ela pode dar esses bugs, né? Então eu vou vir aqui e vou revelar. Também foi só isso aqui, né? Basicamente perfeito o recorte. A gente só tem que tomar cuidado nesses ajustes aí. Acho que é basicamente isso, né? Eu vou agora converter para Smart Object essa layer novamente. O que eu vou fazer? Só me certificar que o recorte já está no esquema, que não tem nenhum problema aqui. Acho que é isso. Na verdade eu vou dar um Ctrl Z. Vou só tirar um pouquinho dessa borda. Eu vou vir em Modify, Contract 1. E vou ver se eu tiro um pouquinho dessa borda só porque está me incomodando. Eu acho que assim ficou melhor. Toma cuidado para não cortar muito do rosto dele, né? Mas agora acho que ficou melhor o recorte. Quando tiver umas bordinhas no seu recorte, você pode vir em Select, Modify, Contract e você especifica quando você quer aumentar, né? Isso para aumentar também lá. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Agora sim, eu vou converter para Smart Object essa layer aqui. Eu vou clicar E em cima. E agora vai uma sacada muito top para você harmonizar suas imagens. Vou fazer o seguinte, ó. Vem aqui em Image, Adjustments, Match Color. Nesse Match Color, o que eu vou fazer? Eu vou vir em Source, colocar o nome do arquivo que eu estou usando. Vou vir em Layer e selecionar essa layer aqui, ó. Aliás, antes de fazer isso, ó, eu deixei ele assim, né? O que eu vou fazer? Eu vou vir no BG e vou converter para Smart Object. Porque aí sim eu posso vir aqui em Image de novo, que ele estava agrupado, né? Eu vou vir em Adjustments, Match Color, selecionar de novo o arquivo e vou selecionar o BG. E olha só, tá meio agressivo e agora eu vou configurar isso aqui, ó. Tem essa opção de Neutralize que eu quase nunca uso. Normalmente eu mexo mais no Fade, né? Para não ficar tão agressivo. Color Intensity. Eu vou deixar ele um pouquinho mais azulado para combinar com o fundo, né? Tirar um pouco de Fade. Color Intensity. Mais ou menos assim. Acho que assim tá no esquema. E agora, eu vou converter para Smart Object novamente. Vou vir em Filter, Camera Raw Filter. Colocar um pouco de contraste, colocar um pouco de textura, claridade e um pouco de Vibrance também, porque ele ficou meio pálido. Acho que agora sim. Maravilha. O nosso modelo está integrado com o nosso background já fiz as devidas correções nas cores. E agora vamos para a parte do texto. Antes da gente ir para a parte do texto, eu vou fazer só um ajustezinho aqui no cabelo dele, que ficou uma parte meio branca. Só uma coisa bem simples mesmo. Aperto o I e eu vou pintar com o brush aqui, ó. Uma gambiarra, na verdade, né? E vou apertar Alt aqui até aparecer esse cursorzinho. Só para cobrir um pouquinho isso aqui, ó. Pronto, uma gambiarra mesmo, né? Vou até agrupar esses dois, chamar de main. Maravilha. Agora para o nosso texto, eu vou usar uma fonte que chama Biosphere, uma fonte condensada. E o título principal vai ser Empreender Tech. Só que daí eu vou fazer uma brincadeira aqui com o texto. Primeiro eu vou pegar Empreender. Deixar ele aqui. E o Tech. O que eu fiz, né? Eu apertei Alt e joguei para direita, segurando Alt e arrastando para direita para duplicar. E agora eu clico em cima, né? Clico em cima, né, 2 vezes, coloco Tech
Vou vir aqui, tirar o fio. Vou vir em Stroke e colocar um Stroke de gradiente. Se você não tiver configurado para gradiente, coloca aqui, ó. Outside, primeiro, né? Eu vou até colocar no Reset o Default aqui. Pra ver, ó. Normalmente você vai vir assim, ó. E aí você vem aqui, em Color, coloca para gradiente. Nesse gradiente aqui eu clico ele em cima dele, né? E mudo a cor, mais ou menos assim. Vou deixar ele talvez em 2, mais ou menos. Acho que tá no esquema. E aí, deixa eu só fazer, vou agrupar esses dois aqui primeiro. Eu vou até centralizar. E para dar um contraste no nosso texto, eu vou fazer o seguinte. Criar aqui uma camada. Uma camada não, vou clicar nesse ícone aqui, vou colocar em Exposure. Tá em Exposure. Eu vou tirar tudo, né? E na máscara eu vou dar um Ctrl I para inverter. E vou revelar. Vou revelar o efeito com brush, apertando B. Tirar um pouco a opacidade aqui. Eu vou revelar na área que eu quero, ó. Que daí ele vai dando esse contraste na minha arte, certo? E agora eu já consigo ver melhor o meu texto. Show de bola, o texto está aqui. E aí, vou clicar no Entender e vou vir aqui em Effects, Gradient Overlay. Vou até resetar para o padrão aqui, não sei porque que meu padrão está desse jeito, mas para alterar a cor do gradiente você clica 2 vezes aqui, vem na cor aqui, ó. Tem 4 cores aqui, eu vou deletar elas, né? Posso clicar em cima e apertar nesse lixinho aqui. Vou clicar aqui, ó. Colocar um cinza mais escuro e outro cinza mais claro. Para dar esse contraste aqui, então um efeito legal, né? Não fica brancão. Maravilha. O outro efeito que eu vou colocar vai ser um Stroke. E o Stroke já está basicamente configurado automático, mas é o mesmo esquema, né? Que eu mostrei para você até no outro, né? Segue o mesmo princípio. Colocar gradiente aqui. E maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Vou selecionar o grupo. Aliás, não vou fazer isso agora não. Vou fazer o seguinte. Vou escrever o subtítulo da nossa arte, né? O subtítulo da nossa arte vai ser com a fonte Montserrat. Uma fonte que eu gosto, talvez a minha preferida para esses títulos mais simples. Então, clico 2 vezes no texto. Vou colocar aqui Montserrat. Colocar regular. E eu vou deixar mais ou menos desse tamanho. O grupo, eu vou aumentar o texto, o título principal um pouquinho, né? Deixar um pouco mais para cima. E o nova ação um pouco mais para cima também. Vou selecionar, clico no texto que eu quero alinhar, eu vou alinhar os dois, ó. Inovação com grupo e clico aqui nesse primeiro aqui, ó. Ele vai alinhar certinho com o título de cima. E vou colocar aqui, ó, nesse texto. Vou selecionar e colocar um bold em tecnologias emergentes, só para fazer um contraste. E vou clicar 2 vezes na cor, né? E mudar para esse azulzinho mais claro. Vou já aproveitar e copiar esse azul. E vou vir aqui no BG, no nosso fundo. Vou criar uma camada. Criar é complicado, né? Parece cebolinha falando. Vou criar uma camada. E apertar Brush. Primeiro eu vou configurar a cor, né? Vou clicar 2 vezes aqui. Vou criar clicar 2 vezes aqui. E colocar essa camada como Edge. Para dar esse contraste aqui, ó. Maravilha. Tá tomando forma nossa arte. Eu vou só clicar mais uma vez aqui na máscara, nessa exposure que a gente criou aqui, ó. E vou, só inverter aqui, vou revelar um pouquinho mais aqui. Vou pegar o nosso grupo e jogar para cima. Vou diminuir um pouquinho mais só tudo isso aqui, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Ctrl T, apertar Ctrl Shift e jogar para o lado, para dar uma inclinada no nosso texto. E vou centralizar. Maravilha. Agora o que a gente precisa fazer? O nosso botão e fazer a nossa pós-produção. Antes da gente fazer o nosso botão, eu acabei vendo que ele perdeu o alinhamento aqui, né? Então o que eu vou fazer?
Eu vou jogar ele para cá, aumentar um pouquinho e alinhar no olhômetro mesmo. Maravilha. É o seguinte, agora para a gente finalizar, a gente vai fazer o nosso botão. Eu vou clicar aqui no nosso retângulo tool, vou criar um retângulo. Esse retângulo eu vou deixar ele na mesma cor que eu criei ali o contraste na letra, né? Ficar duas vezes aqui nesse íconezinho aqui, ó. Eu vou colorir ele. Aliás, vou até vir em Effects, Gradiente Overlay. Vou vir aqui, clicar duas vezes. E no outro eu vou clicar e colocar um pouquinho mais escuro. E agora eu vou dar um menos 90 para inverter isso aqui. E também vou vir aqui em Stroke, para deixar um efeitozinho mais bonitinho no nosso botãozinho, né? Vou dar um OK. Dar um Ctrl T nele. Aliás, não vou nem fazer isso agora, vou só diminuir um pouquinho. E vou escrever clique em saiba mais. Vou deixar essa fonte em médio e vou deixar essa cor em branco. Vamos ver se vai dar contraste no azul. Acho que deu bom. Vou selecionar o nosso texto e selecionar o nosso retângulo e vou alinhá-lo, né? Ele acabou centralizando. Vou dar um Ctrl G, até chamar de botão, BTN, e vou jogar ele para baixo, diminuir um pouquinho, apertar Ctrl para a direita, para fazer o mesmo efeito do texto, né? E ok, centralizado, maravilha. E acho que diminuiu um pouquinho esse botão, tá me incomodando esse tamanho. Deixa eu ver assim. Vou agrupar todo esse texto aqui, vou jogar um pouquinho mais para cima só, para dar um respiro. E eu acho que é isso. Subir um pouquinho só o botão. Maravilha. Agora vamos para a nossa pós-produção. Para a nossa pós-produção, eu vou dar um Ctrl Alt Shift E. Vou converter para Smart Object. Vou vir aqui em Filter, Camera Raw Filter. E vou aplicar um Camera Raw em tudo. Vou vir aqui aumentar o contraste, aumentar a textura, a claridade. Vou vir aqui em Effects, colocar um granulado e dar um OK. Agora eu vou tirar a opacidade para dar uma mesclada com a arte original. Vou vir aqui nesse íconezinho onde a gente coloca os efeitos, Color Lookup. E vou colocar esse segundo aqui, ó. Tirar um pouco a opacidade. Vou criar um outro Color Lookup. E vou deixar esse Fuse aqui, ó. E lógico que eu vou tirar a opacidade dele, né? Maravilha! Esse foi o nosso Monster Hack. Espero que você tenha curtido. E eu te vejo na próxima.